Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Quero trazer um tema para o nosso despertamento, que é não abandonar a nossa posição. E eu vou usar o versículo de número 25, do capítulo 10 de Hebreus, que vai se tratar de não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, tanto mais quanto vai, vede que vai se aproximando aquele grande dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado. E ainda, aqui vai dizer no capítulo 12, no versículo 23, a universal Assembleia dos Santos primogênito, que estão escritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, fala melhor do que o de Abel, perdão, vede que não rejeitais aos que falam, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós que somos advertidos se nos desviarmos daquele que é do céu. Então, amado, o que eu quero deixar bem expresso aqui é não abandonar a nossa congregação, exemplificar melhor, não abandonar a nossa fé, a nossa postura, a nossa conduta. O que eu quero tratar aqui não é de mudança de igreja para igreja, não é disso, mas pode se tratar também dessa atitude. Eu não estou querendo aqui falar que não devemos ter a integridade de interagir sempre com outros irmãos, mas a mudança da fé. E eu quero falar da degradação espiritual, que está aqui em 2 Timóteo, tá? Você vai ver aqui, 2 Timóteo, o capítulo 3, vai dizer assim, dessa degradação, o porquê da exortação de não abandonar a nossa fé, não abandonar a nossa posição. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfêmios, desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons ou para com o próximo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste a exortação, afasta-se, porque deste o número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, essa degradação espiritual, você observa, que ela já é exortativa desde que o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, falava com seu filho Timóteo, exortando. Os dias de odierno, hoje, essa manifestação é mais corruptível ainda. E vai falar dessa geração desses últimos tempos aqui, o capítulo 4 de 1 Timóteo, e diz que, mais expressamente diz o Espírito, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, prestando atenção em espírito enganadores, a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Então,
vai dizer o versículo de número 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Agora eu quero exemplificar, fazendo uma tipologia, de não abandonar a nossa posição, ou não abandonar a nossa congregação, ou melhor, a realidade é não abandonar a nossa fé. Eu, um soldado da Marinha fardado, ou se for um oficial, será que eu posso querer ir fardado, ir no quartel da aeronáutica e ali achar que eu posso servir ali se eu fui qualificado, separado, se meu fardamento é da Marinha? Há possibilidade disso? Porque o procedimento de aquartelamento não será igual como de um soldado daquela guarnição em que eu pertenço. Então muitos, nessa distorção espiritual, abandonando a fé, abandonando a posição, ou até mesmo a congregação, ele quer tomar uma atitude sendo um soldado da PM e querer servir no corpo de bombeiro. Não pode, porque ele acha que é militar. Se não houver uma missão específica, não vai ter uma relatividade. E para que você venha entender, pode haver sim uma posição estando emprestado conceitualmente por ordem de um comando superior, por decisão própria. Neste caso, no sentido espiritual que nós estamos falando, eu fiz comparação com o material, existe muito chamado e poucos escolhidos. Tem escolhido entre o chamado com funções específicas ou determinação de Deus. Não quero que você venha distorcer o que eu estou tentando falar. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de ética, eu estou falando de comportamento, de procedimento. Muitos querem fazer comparação com o caso de José, de Daniel, de Abraão e outros servos de Deus com funções especiais, né? Que por ele foi tratado dentro desse aspecto de chamado e foi enviado para uma função específica. Mas quando fala aqui de não abandonei a vossa posição, não abandonei as vossas congregações, não abandonei a vossa fé, porque existem pastores hoje querendo se envolver na política. Foi chamado para ministrar a palavra de Deus. E nessa corruptividade, você, como outro exemplo, sendo uma batata boa no meio de um saco de batata podre, você não vai conseguir colocar a bondade, a pureza nas outras batatas que estão podres. É mais fácil você se corromper, é mais fácil você apodrecer. Não há condição, literalmente falando, de abandonar nossa fé. Não podemos, por prioridade própria, querer mudar o que Deus não mudou. E por isso muitos estão desviados do ponto de vista de Deus, agindo por conta própria. E é por isso que nós estamos falando, não abandoneis a vossa posição, a vossa congregação. A fé estabilizada é a maturidade, a qualidade e a voluminidade, que significa determinar a realidade. Também pode ser mudável, conforme já falamos. Se for uma função específica dada para Deus, querendo Ele mudar a instabilidade, aí vai ser perfeita. Por quê? Em primeiro lugar, o ato ou efeito de determinar-se, nós podemos ter a noção
que é processo pelo qual se designa. Ou seja, a ação atribuir como servo de Deus, temos a responsabilidade com o seu reino em divulgar e estarmos guarnecidos para o inesperado. Não tomar atitude por conta própria para não termos o gerenciamento de um comando para qual nós fomos chamados e aquartelados naquele local em que nós estamos prontos para servir. Não podemos tomar atitude por conta própria. Temos que ter a responsabilidade, porque estamos dominados. Isso é, o poder da influência da autoridade do nosso Salvador. Para que você venha entender o que eu estou falando, nos dias em que estamos vivendo, os grandes acontecimentos no mundo todo, a palavra de Deus, ela diz que muitos apostatarão da fé. Mas Jesus deixou sinais da sua vinda, de terremoto, peste, rumor de guerra, fome, a iniquidade. O livro do Apocalipse, eu mais de 30 anos já falava do barcode. Eu já postei e nós vemos aí que o Walmart nos Estados Unidos, ele já tem implantado o chip do código de barra na mão, que o livro de Apocalipse vai dizer que é na testa ou na mão direita. E a FEMA está dando suporte, porque eles esperam o inesperado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles esperam aí um choque de um cometa que está entrando na órbita do sistema solar, do sistema da Terra, e pode haver um impacto, e vai, como diz o livro de Apocalipse, chover pedras, vai cair fragmentos do céu, vai haver um grande caos, e eles já estão se preparando, porque o Walmart está dando um suporte, como de armazenagem de alimentação, uma estrutura para se cuidar na área científica. Já criaram a Arca de Noé no Japão, estão fazendo abrigos subterrâneos para se abrigarem da situação caótica que os que estudam astrologia, a NASA, por exemplo, ela está preocupada com o Nibiru, que é um meteoro que pode se chocar e está entrando nesse sistema da Terra e pode se chocar e vai trazer grandes caos. Mas nós, servos de Deus, a palavra de Deus diz que nós aguardamos a grande cidade, a Nova Jerusalém, a cidade que vem endereçada a seus santos. Nós aguardamos, nós esperamos. Ou seja, o que nós esperamos? A palavra de Deus vai dizer latentemente que primeiramente os mortos em Cristo e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, receberão um corpo incorruptível. E é isso que nós temos que estar atento desses acontecimentos de pragas, a situação que está ocorrendo no sistema global, mundial. Hoje a unificação dos continentes, querer criar uma moeda única, querer estabilizar uma língua única, tudo isso já é a preparação para a besta, o falso profeta e o anticristo. Eles já estão se preparando e não pensa que é depois do arrebatamento da igreja, não. Presta bem atenção, amado. Uma casa não se faz do telhado, se começa a se fazer a base. É terrena, é do solo, é uma estrutura. E já está algumas coisas já aí arquitetada. Quando o Senhor disse: no mundo
no mundo jaz o maligno, ou seja, o gerenciamento dele na área da política, financeira, saúde, na área que muitas das vezes nós achamos que administramos, que é a área espiritual, e muitas das vezes essa movimentação luciferiana tem trago uma deturbação, e é por isso que eu estou trazendo aqui. Não abandoneis as vossas congregações, não abandonei a vossa fé, não abandonei a vossa posição. A Bíblia diz, o profeta Oséias falou, meu povo errou por falta de conhecimento, mas há a exortação dizendo, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Então, amado, o nosso manual de regra de fé, de prática e conduta, de atuação e de proteção é a Bíblia Sagrada. Não importa que foi escrita pela mão do homem. Lógico que não podia ser pela mão do macaco. Lógico que não podia ser escrita por outros, ou como alguns acham que é uma utopia. Não, é uma realidade. É uma realidade. Não existe essa invenção do evolucionismo, mas sim o criacionismo. E a palavra de Deus, Pedro diz que nos últimos dias apareceria um escarnecedor dizendo que dê a promessa, desde que os nossos pais morreram, as coisas permanecem até hoje. Mas eles ignoram, porque a mesma palavra que diz que da água foi tirada essa terra, e a mesma palavra de Deus diz que não será mais consumida em água, mas sim em fogo. Então esse caos que vem do alto, ele já pode estar se estabilizando, e que fique esse despertamento para você, meu amado e amigo irmão em Cristo, que tem a Bíblia, não em sermões indutórios, sem você pesquisar, sem você procurar conhecer. Não fazer como papagaio. Os Illuminati já tem muita coisa de despertamento aí, já há muito tempo, nos orientando para tomarmos um posicionamento. A Bíblia vai dizer que aquele que for puro se purifique ainda mais, aquele que for santo se santifique ainda mais. Então, amado, devemos ficar na nossa condição, na nossa posição, na nossa congregação, não abandonar a nossa fé, não abandonar os nossos princípios, não abandonar, não deixar de fazermos a nossa parte, de anunciar a realidade, a verdade. Pregamos, só quem pode agir é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Ele que pode fazer a obra na vida daquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, porque Hebreus 9:27 diz que após a morte segue-se o juízo. E o sábio Salomão diz que para onde nós vamos, que o homem volte a pó, a terra como era antes, o Espírito a Deus que o deu. Para onde nós vamos, ali encerra toda a ciência, toda a sabedoria. Ali acaba, ali não tem o rico, ele não vai para um lugar superior ou menor, ele não tem condição, ele pode ter uma estabilidade financeira, ele pode ter uma tranquilidade momentânea aqui. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Meu amado, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele afirmou categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele não é um dos segmentos. Todos os caminhos vão levar ao céu, a Deus. Mas sabe como? No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, vai dizer que aquele que não tiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai ser lançado, e a sentença é essa, pela rejeição, por não acreditar nos fatos que já são latentes, coerentes, estão acontecendo. Mas que o Espírito de Deus possa te despertar. E eu afirmo que Lefi
Suede Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém.